Quando Lula completou 1.000 dias de governo, o escândalo do mensalão era o tema mais comentado no país. Ali, o PT tentava comprar o Congresso para avançar com seu projeto totalitário de poder, inspirado nos modelos socialistas com partido único. Depois viu-se que o mensalão era apenas a ponta do iceberg, pois vieram o Petrolão e muitos outros escândalos que tinham no comando o núcleo petista da corrupção. Bolsonaro completou 1.000 dias de governo nessa segunda, e uma grande diferença já salta aos olhos. Não há escândalos de corrupção no governo federal até aqui. Há somente indícios de uma tentativa envolvendo a compra de uma vacina com um escalão inferior do Ministério da Saúde e nada concreto, sem qualquer elo, inclusive, com o Palácio do Planalto, sem falar que não houve desembolso de recursos públicos efetivado. Ou seja, a primeira grande mudança para quem tem apreço por questões éticas é um governo sem roubalheira desenfreada, como acontecia nos anos petistas. Isso não é pouco, mas também não é tudo. Temos ministérios técnicos, estatais sob o comando profissional, que voltaram por isso mesmo a dar lucro, uma agenda reformista que infelizmente acaba desidratada no Congresso, bilhões investidos em infraestrutura, privatizações, etc. Eis uma parte das conquistas obtidas durante o atual governo e que muitas vezes não ganha os holofotes midiáticos apenas no campo econômico, basicamente. Em 2019 tivemos a nova Previdência, a maior reforma estrutural da história da Previdência, economizando o dobro do que a proposta do governo Temer pretendia em uma década, a revisão do contrato de cessão onerosa, que possibilitou o maior leilão de petróleo do mundo, modernização das normas regulamentadoras, as NRs, de segurança e saúde no trabalho, o novo FGTS, que foi a maior reforma estrutural da história do FGTS, o novo cadastro positivo e outras medidas para ampliar o acesso ao crédito e reduzir a taxa de juros ao tomador final e fomentar inovações financeiras, a lei de liberdade econômica com melhoria no ambiente de negócios, a nova lei do agro, a redução dos custos de observância e medidas para o desenvolvimento do mercado de capitais, a eliminação do boletim de subscrição, a resolução CMN pré-pagamento de debêntures, CRA em dólar, maior flexibilidade e redução dos custos no crédito imobiliário, a lei do contribuinte legal que regulamenta o Instituto da Transação Tributária e outras medidas. Em 2020 e 2021, essa agenda de reformas continuou com o novo marco fiscal, a lei complementar, a lei da assistência aos governos estaduais e municipais, impedindo aumento de salário para funcionários públicos por 2 anos, a lei complementar com resolução do passivo da Lei Candir, reformas pró-mercado que foram aprovadas, o novo marco do saneamento básico, fundamental para essa área e esse setor, nova lei de falências, nova lei de licitações, autonomia do Banco Central, o novo marco do gás, o novo marco para agências reguladoras, o novo marco para startups, a MP da Eletrobras e a MP do Doing Business para melhorar o ambiente de negócios no país. Estão avançando esse ano ainda a reforma tributária, a reforma administrativa, a modernização do setor elétrico, a mudança no regime de partilha para concessão, as concessões e parcerias público-privadas e o PL de debêntures de infraestrutura, além da MP de autorização para ferrovias e licença ambiental e a BR do Mar, que é a nova lei de cabotagem que já foi aprovada na Câmara. Temos também a PL cambial e a PL de combate aos supersalários, já aprovada na Câmara, e a MP da privatização dos Correios, também já aprovada na Câmara. Como se vê, não é um governo que não está fazendo nada, como alguns alegam. Diante desse cenário, a oposição se pega numa conjuntura muito difícil para a economia para poder culpar o governo pela inflação alta e o desemprego elevado, ignorando não só a pandemia, como a reação a essa pandemia aplaudida pela própria oposição e pela mídia. O lockdown, aquele fique em casa, que economia a gente vê para depois, tudo isso contribuiu para o agravamento do quadro econômico.
O depois chegou. A inflação é um fenômeno mundial, mas quem vive só de narrativas nem liga para isso, pois o objetivo é desgastar o governo e nada mais. Quem falava para ignorar a economia até ontem, hoje está obcecado com a economia e só fala nisso, sem levar em conta a alta da gasolina no mundo todo. O petróleo subiu mais de 50% no mundo inteiro. A inflação elevada até aqui nos Estados Unidos, né? A carne também disparou aqui e por aí vai. Falta honestidade na análise. Não quer dizer que o governo não mereça críticas ou que seja perfeito. Está longe disso. Mas a oposição não tem críticas, muito menos construtivas, e sim ataques desonestos. E o povo percebe. Bate desespero na oposição, cada vez mais golpista. A CPI circense serve para ilustrar bem isso. Comandada por vagabundos do gabinete paralelo do lulismo, a CPI fecha o cerco até contra empresários, sem qualquer suspeita de crime, só por apoiarem o governo. É um tiro no pé, pois a população está atenta. É por isso que a entrevista de Bolsonaro ao Direto ao Ponto da Jovem Pan nessa segunda já passou de 1 milhão de visualizações com centenas de milhares de curtidas, enquanto o Roda Viva com Michel Temer não chega nem a uma pequena fração disso. O que se viu na entrevista do presidente, diga-se de passagem, foi uma pessoa com uma transparência nas respostas sem precedentes na política nacional. Um cidadão que preserva a humildade, mesmo com o poder que tem, e que tem senso patriótico. Bolsonaro sabe que não fez tudo o que podia nem queria, mas fica evidente se tratar de um governo de transição, de um país avacalhado e dominado pela esquerda e os fisiológicos, para um país mais sério e que dê orgulho aos cidadãos e aos patriotas. É um primeiro passo muito importante. O risco é termos um enorme retrocesso caso a esquerda volte ao poder. Os saudosistas da corrupção desenfreada estão ansiosos e lutando muito por isso. Espera-se que fracassem de forma retumbante, assim como todas as tentativas de emplacar narrativas fajutas falharam até aqui.